Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, 1º de junho de 2021. Nossa aula é de História. Nós vamos usar o livro, páginas 8, 9, 10 e 11. Vocês vão fazer as atividades no livro, ok? Capítulo 1, página 8. As primeiras vilas do Brasil. Nessa unidade, nós vamos ver o lugar em que vivemos, origens das cidades no Brasil. Na página 8, vocês vão ler: cerca de 500 anos atrás, o território que hoje conhecemos como Brasil era muito diferente. Não havia cidades ou vilas, e sim centenas de comunidades indígenas. Quando os portugueses chegaram, tiveram contato com essas comunidades. E como será que os indígenas perceberam a chegada dos portugueses? A pintura ao lado é uma representação desse momento. Observem a imagem que tem aí no livro de Cândido Portinari, Descobrimento 1956. Nessa página vocês não vão fazer atividades. Vocês vão apenas observar a imagem para darmos sequência nas atividades. Nessa unidade, vocês vão ver sobre a organização em vilas e cidades, que é uma característica europeia. Página 9, a origem das vilas no Brasil. Nessa página, vocês vão fazer a leitura, observar as imagens e fazer a questão 1, A e B. Então, vamos lá. Em 1500, navegadores portugueses, comandados por Pedro Álvares Cabral, chegaram em caravelas às terras que, depois, chamaram de Brasil. No começo, os portugueses estabeleceram contato com os indígenas e começaram a exploração do pau-brasil. 30 anos depois, deram início à dominação e à exploração das terras no Brasil, com a fundação das primeiras vilas. Esse processo é chamado de colonização. Observem a imagem de Oscar Pereira da Silva e vamos fazer a atividade 1. Exercício 1. Pintem de vermelho os quadrinhos com as respostas corretas. A. Quais grupos de pessoas estão representados na pintura? Bombeiros, carteiros, portugueses, indígenas. B. Quais embarcações aparecem na pintura? Navio, caravela, barco a remo, carro. Então, vocês vão pintar o quadradinho. Página 10, leitura. A Vila de São Vicente. Em 1530, o governo português enviou uma expedição aos novos territórios. Martim Afonso de Souza, comandante dessa expedição, fundou em 1532 a Vila de São Vicente, localizada no litoral do atual estado de São Paulo. Essa foi uma das primeiras vilas do Brasil. Nela foi instalado o primeiro engenho de açúcar, onde se cultivava a cana e se produzia açúcar para ser vendido na Europa. Aí está a imagem. Símbolos portugueses. A fundação de vilas era uma forma de garantir que os territórios ocupados pelos portugueses ficassem sob o poder de Portugal. Por isso, as vilas representavam os seguintes símbolos da autoridade portuguesa: a Casa da Câmara, que era a sede da administração, a cadeia, que ficava no mesmo prédio da Câmara, o pelourinho, coluna da pedra ou de madeira, que servia para fixar leis e aplicar castigos nas pessoas consideradas criminosas. Nessa página, vocês não vão fazer atividade. Observem a imagem aí ao lado, a Casa da Câmara, pelourinho e cadeia. Vamos para a página seguinte. Página 11, leitura. A Vila de São Paulo de Piratininga. Saindo de São Vicente, um grupo de jesuítas, entre eles José de Anchieta, subiu a Serra do Mar. Esse grupo ocupou terras mais altas e distantes do litoral. Prestem atenção que aí ao lado tem um íconezinho em azul explicando o que é jesuíta. Padre da Companhia de Jesus, uma parte da Igreja Católica. Ao lado tem um mapazinho também para vocês darem uma olhada. Em 25 de janeiro de 1554, fundou um colégio. O colégio deu origem ao povoado de São Paulo de Piratininga. Em 1560, o povoado tornou-se vila e foi crescendo aos poucos. Em cerca de 40 anos, já havia mais de 120 casas, o Colégio dos Jesuítas, o Mosteiro de São Bento e a Igreja de São Francisco. Observem a imagem abaixo e façam o exercício 1.
Como os indígenas foram retratados na imagem? E os jesuítas? Complete o quadro abaixo com essas informações. Vocês vão fazer essa atividade no livro. Observando a imagem, vocês vão retratar e escrever como eram os indígenas e os jesuítas. Façam as atividades no livro, não precisa fazer no caderno. Coloquem data em todas as páginas, tirem foto e postem no Classroom.